Fala galera, estamos começando mais um podcast Mojo já. Dessa vez converso com o Guilherme e com o Roney, aqui do Senhor Tanquinho, que é um site que à primeira vista pode parecer uma coisa meio superficial, assim, né? Pô, o Senhor Tanquinho, a ideia é o quê? A ideia é você ser saudável, a ideia é você ter um tanquinho para mostrar para as pessoas, a ideia é você colocar foto no Instagram. Então eu queria que vocês começassem aí, primeiramente sejam bem-vindos, contando a história de, pô, Senhor Tanquinho, Mojo já, o que que tem a ver essa história toda? E, por favor, cara, aí fiquem à vontade para ver quem quiser contar a história. O legal é que é tudo em dobro, então eu preciso me esforçar menos para fazer pergunta dessa vez. É isso aí, Rodrigo. Bom, o site começou, acho que o Guilherme pode começar falando essa parte que foi o start de tudo, veio uns 2 anos atrás. Tipo, começou porque, bom, eu era gordo, sempre fui, minha família sempre teve, tipo, pessoas, todo mundo é gordinho e tal, a genética não favorece. Aham. E ao mesmo tempo eu sempre quis emagrecer, né? Tem muito gordo que, sei lá, não liga, tá tranquilo. Não, eu ficava incomodado, porque eu gostava de comer comidas saudáveis, que eu achava que eram saudáveis, tipo, arroz integral, macarrão integral. Aham. E nunca deu certo, nenhuma dieta, nenhuma ideia dessas, nunca funcionou para mim. E tudo começou, então, quando eu morava na Holanda, e eu acabei me deparando com um livro que ensinava uma dieta meio maluca. No caso, o livro era o 4 Hour Body, do Tim Ferriss. Cujo autor também é um pouco maluco. Sim. E a dieta era slow carb, a gente faz mais informações sobre ela no site e tal. Mas eu li aquilo e não acreditei que fosse funcionar, porque ia contra tudo que a gente lê na grande mídia. Mas, como eu não tinha muitas opções, acabei seguindo. E ela funcionou. Eu comecei a emagrecer e vivendo bem, sem perder qualidade de vida, me divertindo, assim, fazendo um dia do lixo uma vez por semana. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, tipo, eu tava vendo resultados na balança, no espelho, nas medidas, as pessoas comentando. E ao mesmo tempo eu fiquei meio puto, tipo, pô, por que isso funciona? Isso, e ninguém Tipo, tá falando isso para as outras pessoas fazerem, é só esse maluco aqui que exatamente. tá certo. Exato, exato. Eu queria entender por que funcionava e por que não era divulgado. E aí comecei a estudar, a ler, pesquisar mais materiais, até começar a montar na minha cabeça, assim, encaixar as peças desse quebra-cabeça, que é da nutrição, da fisiologia, do funcionamento do corpo humano. E ao mesmo tempo, o Rony, a gente falava, assim, a gente é amigo há muito tempo, a gente falava por Skype e tal, e eu passei pelos materiais, falei, cara, é um negócio muito louco, você não vai acreditar, ao contrário de tudo que você já viu. Fui passando para ele uns livros, materiais também, e aí ele também foi vendo resultados, não é? Então, exatamente. No meu caso foi um pouco ao contrário do dele, né? Ah, Eu sempre fui magrelo, né? aham. Era sempre magrelão, o chassi de grilo, e E sempre, assim, meio, pô, o que que eu faço? Desde que eu entrei na faculdade, né, lá vai uns 6 anos, eu entrei na academia também, e sempre nessa de tentando ganhar peso, mas nada funcionando efetivamente, assim, pessoal. Chegava na academia um dia, não, toma tal suplemento, come tal coisa, faz não sei o quê. Aí eu tentava, não mudava quase nada. Não, faz tal treino assim, fica 2 horas aqui fazendo exercício todo dia, e não funcionava. E sempre tentando, assim, todas as abordagens que eu lia na internet, que me falavam na academia, as coisas mais acessíveis que chegavam até mim, né? E nada funcionava. E aí, então, com o Tim Ferriss, tal, que abriu a nossa mente, que as coisas não precisavam ser só como estavam expostas por aí, que a gente foi atrás de pesquisar outras fontes, ou o próprio, começou o próprio treino de hipertrofia do Tim Ferriss. Não que eu seja bombado agora, longe disso. Aham. Mais perto do que eu era, eu comecei a academia com 54 quilos, e fiquei nesse, Caraca, meu, qual que é a tua é, altura? eu tenho 1,74. 54 quilos, caramba. Era muito magrelo. Então, Ah, pode parecer assim que agora que eu tô com 71 quilos, pode parecer que é pouco até pela minha altura e tal, mas comparado com o que eu já fui, a evolução nos últimos 1 ano e meio, com essas abordagens não convencionais, foi muito maior do que nos outros 3 anos e meio, 4, com o que tá sempre por aí. caramba, cara. Meu, primeiro, parabéns pela mudança de estilo de vida de vocês aí. Foi meio parecido com a minha também. O livro do Tim Ferriss foi um dos primeiros que eu li. Tanto que, assim, eu li até mais pelo biohacking, pelas outras coisas de sono e tal. A alimentação eu acabei entrando depois. E, bom, pelo site de vocês, eu gostei
do subtítulo lá, que é Passando a Controlar o Próprio Corpo, né? Então, para quem está ouvindo aqui a gente, pode ser na academia, no trânsito, alguma coisa, queria que vocês começassem, por que desse subtítulo, por que é tão importante controlar o corpo? Vamos lá, por que as pessoas devem ligar para isso daqui, segundo a opinião de vocês? Cara, assim, é igual eu falei, eu sempre tentava emagrecer e nunca conseguia, Foi a minha experiência direta com o assunto. Nunca dando certo. Então, assim, ao mesmo tempo que você conseguia, em que eu estava nessa situação, e outras pessoas que estão também, tipo, elas dominam várias áreas da vida, resolvem vários problemas, mas tem esse fator que elas não controlam. Então, o problema não é só que a pessoa, sei lá, ela está acima do peso ou abaixo, isso não é um problema por si só, se não for uma condição de saúde que causa outros problemas. Acho que o pior mesmo é a sensação de que você é impotente em relação ao seu destino. Você tenta as coisas, não resolve, e está ali uma faceta direta da sua experiência, que é você com o seu corpo, você vive com ele todos os dias, o tempo todo, e você não tem controle nenhum sobre isso. Você é meio que vítima das circunstâncias. Então a ideia do site é justamente essa. Você aqui tem as ferramentas, aqui tem uma série de ferramentas para diversas situações, para você controlar seu corpo, para você assumir o controle da sua própria vida. Então, eu vi lá que vocês analisaram várias dietas, a Slow Carb do Tim Ferriss, a Duncan, a própria Paleo, dieta dos pontos, reeducação alimentar. Então, eu queria perguntar se vocês chegaram a tentar algumas delas por algum período, e se tentaram ou se só foram de acordo com os resultados, o que vocês podem falar sobre cada uma, pontos fortes ou fracos, fortes e fracos, né, assim, com cada uma, e qual que se adaptaria melhor à média, assim, óbvio que a tendência aqui pode ser um pouquinho paleo, porque aqui é a que eu faço, mas a paleo nada mais é do que comida de verdade, então a gente, até questão de carboidrato e tudo mais, depende de cada um. O Rooney, por exemplo, eu imagino que deva comer muito mais carbo do que eu e o Guilherme, por exemplo, então tendo esse conceito em volta, o que vocês diriam que é a dieta ideal para a maioria das pessoas, vamos colocar assim? Bom, é interessante esse ponto que até a gente, bom, o Guilherme começou com a Slow Carb, eu também fiz um período, assim, para ver como é que era, tal, começar os alimentos restritos da dieta, enfim. É uma dieta que a gente gosta bastante e que a gente, tem uma primeira vista, acha que pode se adaptar à maioria das pessoas. Tanto porque você não passa fome, que todo mundo quando fala em dieta, mas eu não aguento ficar passando fome. E, bom, essa dieta você não passa fome, assim como na Paleo, na Atkins também. Você tem um dia do lixo, ou seja, você não vai ter que se restringir de comer o que você quer por 3 meses, 1 ano. Você vai toda semana poder comer o que você quer. E a gente falou, nossa, mas é muito interessante essa verdade. Acho que as pessoas não fazem porque não conhecem a dieta. Mas, na verdade, depois de um tempo, a gente foi vendo que muitas pessoas têm exatamente a restrição com o dia do lixo, porque elas falam, mas um dia que eu como à vontade, eu não vou conseguir no dia seguinte voltar para a dieta. Então, essa dieta não serve para mim. Ou então, eu não consigo fazer o café da manhã só com feijão e frango. Ou não fazer um café da manhã. Então, a gente acabou vendo que ela não servia para todo mundo. Acho que o Guilherme até pode falar um pouquinho mais da Slow Carb, que ele fez primeiramente. Minha primeira abordagem foi o Slow Carb, foi a primeira que eu efetivamente conheci, e eu achava sensacional justamente o dia do lixo. Outras vezes que eu tinha, eu pesava quase 80 quilos, eu tenho 1,68 m e era pura gordura, eu não tinha massa muscular, estava numa época assim na academia, e eu tinha chegado a perder 2, 3 quilos em períodos assim, que eu ficava 2, 3 meses sem comer doce, sem tomar uma cerveja, sem nada que eu gostava. E era um inferno a vida desse jeito. Saía da mesa assim, que você ouve por aí, não, tem que sair da mesa com um pouco de fome. Não tem, você tem que comer, cara. Seu corpo tá pedindo comida e você vai sair da mesa com fome. Eu odiava. Na Slow Carb eu não tinha fome e tinha o dia do lixo, que me ajudou. Toda semana, por exemplo, era quinta-feira, eu tava a fim de comer uma macarronada, um doce. Aí eu anotava num papelzinho, assim, não, macarronada, chocolate, e no sábado, que era o meu dia do lixo, eu comia. Aí eu ficava... Pra mim, ajudou muito a aderência na dieta. Outras pessoas, no caso, não dava certo esse conceito. E aos poucos eu fui conhecendo outras dietas e eu fui migrando gradualmente para paleo. Até porque eu acho menos trabalho você, sei lá, refogar um legume do que você fazer aquele monte de feijão e lentilha que o Tim Ferriss fala pra comer. Na época eu morava na Holanda, lá não tinha panela de pressão, então dava mais trabalho ainda.
e fui mudando para comida de verdade. Ao mesmo tempo, conforme o tempo foi passando, eu fui sendo um pouco mais flexível com a palha. Eu sei que, por exemplo, se um dia na semana eu comer uma pizza tradicional, não uma pizza, sei lá, que você faz com ingredientes mais otimizados, eu sei exatamente quais medidas eu posso tomar no outro dia ou nos próximos dias para minimizar o impacto disso sem prejudicar a minha vida social, por exemplo. Então, acho que essas duas dietas, para a maioria das pessoas, até por elas não terem estrutura em fase, não terem muitas complicações em termos de regras, elas são bem diretas. Ao mesmo tempo que elas têm mais restrições de grupos de alimento, porque você não pode ter tudo ao mesmo tempo, a slow carb e a paleo, eu acho que elas são mais adequadas para a maioria das pessoas. Uma coisa que é um pouco discutido ali com relação ao slow carb e a paleo é só basicamente a questão dos feijões, né? A proteína que o Tim Ferriss coloca de manhã, o 30 before 30, né? Que ele fala 30. Isso daí também é um pouquinho discutível, tal, mas bem menos do que o feijão. Essa é uma daquelas coisas que o Dr. Souto ele defende também a questão de não comer por causa das lectinas, de tudo mais. Se você for fazer, deixa o feijão na panela lá um tempão e tudo mais. Porém, é uma daquelas áreas mais... tem tanta coisa sendo falada por uma coisa pequena que, pô, comiam, não comiam e tudo mais. Então, a slow carb ela tem essa questão do feijão, inclui, e poxa, pra quem tá mudando de comer processado pra feijão, isso aí nossa, não tem nem o que falar, né? E algum de vocês ainda mantém esse dia do lixo ou não? Então, eu acabei com o tempo, ele acabava sendo um pouco, conforme eu fui me adequando a comer alimentos mais comida de verdade mesmo, ele foi ficando muito pesado um dia do lixo. Eu como bastante quantidade, é um dos problemas que sempre me levava a ter que eu seria gordo para sempre. Isso não mudou. Igual. Eu vou no restaurante por quilo, aí eu vou ver o preço assim, é o preço do quilo, o preço do prato. E eu achava que isso não ia ter uma solução. Mas então, conforme eu fui mudando, me adequando mais a comer alimentos de verdade, um dia do lixo só com comidas lixo acabava me fazendo muito mal. Não no dia seguinte. E eu fui, então, minimizando e acabo, às vezes, fazendo uma refeição do lixo, ou comendo o que eu tenho vontade. Tipo, não preciso mais oficializar um dia por semana, porque a dieta já não é mais tão estrita. Mas se eu vou comer algum alimento que é mais rico em carboidratos, em açúcares e tal, eu prefiro no dia de treino, de preferência num horário ao redor do treino, que você facilita o particionamento de nutrientes no seu corpo dessa maneira. Justamente, eu também não faço muito dia do lixo, que como eu como bastante carboidrato, aí você já falou, então eu acabo deixando para os dias de treino comer bastante fruta, ou menos tem algum doce. Como eu treino 3 vezes por semana, então não é difícil segurar isso daí. E dias sem treinos eu faço mais uma coisa mais paleo, assim mesmo, mais com carne e vegetais. E dia sem treino eu como alguma coisa de arroz, se tiver alguma massa, feijão, aí se tiver eu vou mandando. O último ponto sobre feijão, igual a gente falou do feijão, lentilha, né, os grãos em geral, que tem os problemas dos antinutrientes e tal. Ao mesmo tempo, tem uma nova linha de pesquisa assim, dizendo que teria benefícios em termos do tal do amido resistente, mas é bem controverso também essa pauta. Eu acho que, igual você disse, acho que isso tudo aí é brigar por coisa pouca. Não tem por que brigar se o estilo de vida dessas pessoas, independente do nome da dieta, está muito alinhado. Vocês acham que acaba, por exemplo, primeiro eu ia falar que essa evolução aí de ter o dia do lixo e depois parar, depois entender que, pô, eu me sinto bem durante a semana e o dia do lixo me faz ficar mal e tudo mais. Eu já vi histórias bem parecidas. Eu, inclusive, comecei não no próprio slow carb, eu não seguia aquela, mas era uma paleo que tinha um dia do lixo, que era geralmente o domingo. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque na volta do sábado, voltando para casa, eu passava no supermercado e comprava tudo de doce, de não sei o que e tal, para já acordar no dia seguinte comendo Nescau cereal. Então, tipo, eu tinha essa cabeça e tudo. E fazendo isso, eu cheguei ali, eu cheguei a pesar 90 quilos. 1,81. Então, essa mesma composição corporal de você lá. E aí, cara, fazendo isso, comendo direito na semana e um dia
de lixo e tal, eu cheguei ali no 76, 77. Só que, meu, aí eu fiquei magro. Aí eu comecei a comer um pouco mais e tal, e hoje eu tô aqui no 81, 82 e tal, com uma composição diferente. Não tenho tanquinho. Que até é uma coisa que a gente pode falar, assim, alguém que tá... Porque, obviamente, alguém que tá acima do peso e tudo mais, precisa arrumar as bases, os fundamentos. Aí, mais pra frente, algumas dicas um pouco mais... vamos lá, dicas mesmo de tanquinho, vou colocar assim. Tá. E queria falar com relação a exercícios, se vocês acham que também é um pouco parecido com a questão do feijão, tamanha discussão que a gente vê em tipo de exercício, tipo de musculação, o que você faz, corre tal dia, faz 4 vezes, faz 3 vezes. Eu queria a visão de vocês se o mais importante é basicamente seguir um plano de exercício, arrisca, quer você tenha dormido, quer você não tenha, você vai fazer, ou você acha que a consistência é mais importante do que exatamente o plano que a gente está seguindo? Eu acho que, em primeiro lugar, o que você... Assim, você tem que seguir... É no mesmo ponto da dieta. Você tem que seguir uma coisa que você não vai abandonar. É melhor o plano de exercício. A gente fala sobre a dieta, mas acho que se aplica igualmente. É melhor um plano de exercício que é bom e você segue do que o plano que é perfeito e você não faz direito. Tim Ferriss. É isso mesmo. É isso mesmo. O bom, não é? O ótimo é inimigo do bom. Tipo, você busca o plano. Não, mas esse aqui muda isso e eu fico 2 horas por dia na academia, todos os dias, 6 vezes por semana. Tá, mas se você não tem 2 horas por dia todo dia, você não vai fazer. Aí você tá acabando com as bases desse plano que talvez funcionasse para alguém que tem mais tempo de recuperação, condição de comer de acordo com esse plano de exercício. Isso é até interessante, né? Porque eu sempre, quando eu me propus a entrar na academia, sempre eu me dediquei bastante. Então, eu já fiz vários tipos de treino que o pessoal passava, mas sempre levando à risca tudo. Que é nesse caso que a gente começou falando aqui, né? Que é mais importante você levar à risca do que o treino perfeito. Então, eu já passei por todos os treinos, levando eles à risca. E eu acho que também, além de você ter que seguir o plano certinho ao que você se propôs, não importa se é 1 ou 6 vezes por semana, você também tem que ver o que mais se enquadra ao seu corpo também, né? Ou ao seu tipo de alimentação. Porque, por exemplo, eu já cheguei a ir 5 a 6 vezes por semana na academia, fazendo não menos que 1h30 de treino. E isso não serviu para mim, definitivamente. Eu tentei durante bastante tempo, isso que é a abordagem mais comum, né? Que você encontra nas academias dos personagens mesmo da academia, chega lá sem fazer nada, você vai perguntar para quem, né? O personal, que vai passar o mesmo treino para mim, que tenho 54 quilos, para ele, que tem 80, e para outra mulher de 50 anos que está lá só fazendo fisioterapia. A diferença é que para mim ele ia passar 1 hora de esteira depois do treino. Para mim era só meia hora, porque era para aquecer, né? E aí, depois que eu comecei a tentar outras coisas, eu vi que essa abordagem que deu mais resultado para mim foi um treino de menor volume, menor quantidade de vezes na semana, porque como eu tenho tendência, sei lá se é boa essa palavra tendência, mas a ser magro, então um treino de menor volume eu desgastava menos na academia e indo menos vezes por semana eu tinha um maior tempo de recuperação. E esse plano é o que está dando o melhor resultado até hoje de todos. Continuando nesse tópico, eu não gosto de correr, não gosto de andar de bike assim, por esporte nem nada. Tipo, morei na Holanda, bike é um meio de transporte, mas assim, ficar lá numa bicicleta ergométrica 1 hora, seja ouvindo música, ouvindo um podcast, mesmo assim, é tipo um saco. Pra mim é um saco. Pô, nem o meu podcast, cara. É uma exceção, né? Mas assim, ele deixa a bike menos pior, mas não me faz gostar também. Beleza. Prefiro ouvir no trânsito, em casa, sei lá, fazendo alguma outra atividade que me dê mais prazer. Além do tempo que isso consome, né? Ficar lá 1 hora fazendo exercício e tal, eu não gosto. E eu achava que esse era o jeito de emagrecer. Tipo, ver aquele pessoal magro que corre todo dia e falar, vai, logo, se você corre muito, tem que pra emagrecer. Eu acho que... Continua, e no caso, então, hoje em dia, eu gosto de andar, assim, mas descompromissadamente. Não gosto de ficar numa esteira infinito tempo. Então, o treino que eu faço hoje em dia, já que acho que era meio esse viés da pergunta,
Eu vou na academia, faço treino de musculação mesmo, 2 a 3 vezes por semana, depende também da agenda que não é muito fixa. E nos outros dias, assim, se possível, se eu tô com um tempo, se eu tô num lugar diferente e tal, eu gosto de caminhar, até para ver o ambiente, eu gosto de caminhar, assim, descompromissadamente. E acho que esse é um caminho, assim, se eu tivesse todo o tempo do mundo e toda a disponibilidade de exercício do mundo, eu continuaria desse esquema, fazendo um pouco de caminhada por dia, assim, ao ar livre e tal, e academia 2, 3 vezes por semana, não mais do que isso. Perfeito, eu acho que o que eu ia falar aquela hora é o seguinte, eu acho que a gente está falando aqui sobre os low carb, sobre o tipo de exercício e tal, seria bacana, eu nem lembro exatamente como é que ele fala lá no livro, mas a gente definir aqui o que é o slow carb, a diferença do slow carb pro paleo, que não é só o feijão, no caso. Vocês poderiam fazer? Sim. Bom, além da parte do... Como é que fala? Assim, o slow carb ele é baseado em 5 regras básicas e depois o Tim Ferriss, né, ele separa alguns pontos mais sutis. Então, as 5 regras básicas, a primeira é você não come carboidratos brancos, que ele chama, que é arroz, batata, pão, e uma exceção no caso, um ponto sutil nesse relativo a essa primeira regra seria couve-flor, que é branco e é um carboidrato, mas é beleza, não tem problema com a couve-flor. A segunda, você não vai ingerir calorias de forma líquida, você não vai beber sucos, refrigerantes, bebidas adoçadas, cerveja, nada desse tipo. Uma exceção é uma taça de vinho de baixo açúcar residual, de preferência no jantar, mas 1 ou 2 taças de vinho por dia, tranquilo. Num terceiro ponto, você vai repetir as mesmas refeições, que não é uma regra, mas é pensado nesse termo da aderência, de você otimizar a facilidade da pessoa seguir a dieta. Tem mais um ponto, eu acho que é na questão de medição também, não é que ele fala? Para você ter meio de comparação de um dia para o outro, para estar dando certo, você muda coloca um pouco mais aqui, tá dando errado, esse é um outro ponto que ele traz, que não é uma parte integrante da dieta, mas ele também traz nessa mesma sessão, que ele traz o exemplo até de um homem chamado Phil, que ele não aderiu à dieta exatamente, ele só quis se monitorar. Baseado naquele princípio de se você está medindo, você consegue administrar. Então, todo dia ele pesava, ele traçou meio que uma curva ótima para ele de emagrecimento. Ele tinha bastante sobrepeso, né? Então, é bom traçar aí. Se você tem 1 quilo para perder, essa abordagem não é muito eficiente, por causa mesmo da imprecisão das medidas. Mas no caso, o cara tinha, sei lá, 120 quilos e queria chegar a 80, 90. Então ele media o próprio peso, tinha um máximo e um mínimo por dia, e todos os dias ele se pesava nas mesmas condições, que era ao acordar, antes de tomar café, antes de beber algum líquido. E quando ele abaixava o peso abaixo do mínimo, ele comia um pouco mais. E se ele ultrapassasse, que no caso não aconteceu, ele comeria um pouco menos. E a ideia era justamente a própria consciência dele ter o que a alimentação fazia com o corpo dele, ou seja, a alimentação ele prestava atenção ao que comia, e o que fazia o corpo dele, ele tinha as medidas. E ele foi diminuindo o peso por causa dessa consciência. Para ele, assim, não foi nenhum esforço, mas claro que inconscientemente ocorreram mecanismos que permitiram a ele se alimentar de maneira melhor. Um jeito é falar que tinha uma parte da cabeça dele que estava separada para todo dia pensar na questão do peso e na questão do controle alimentar sendo medido. Então, você já tendo esse controle, automaticamente você vai desenvolver hábitos que tem a ver com essa parte que você separou da cabeça, vai. Sim, acho que é esse o ponto mesmo. Então a gente tem, vamos repetir, o ponto 1 é? O ponto 1 é de não comer os carboidratos brancos, o segundo de não comer as calorias, o terceiro, repetir as refeições, que não é exatamente uma regra, é para maximizar a aderência. Porque se você, toda refeição, tiver que parar e pensar, meu Deus, o que eu vou comer agora? Talvez seja mais difícil seguir a dieta, até por não se lembrar de uma lista enorme, permitidos, não permitidos, ou de você simplesmente falar, não, toda refeição é uma proteína, um grão, no caso feijão, lentilha e tal, e vegetais, só. Então fica muito mais fácil para as pessoas, nesse ponto de montar o cardápio. Assim. Você economiza força de vontade também, né? Exato, que é um recurso limitado, como a gente sabe também. E no quarto ponto ele fala para não comer frutas, que é uma coisa um pouco controversa, mas
a gente entende, no nosso entender, pode ser, não é necessário você não comer frutas para sempre, mas pode ser útil numa fase inicial de qualquer dieta que você está tentando controlar os níveis de insulina, até porque as pessoas muitas vezes comem fruta sozinho, no meio da tarde, por exemplo, que elas estão com a insulina baixa, ela come só a fruta, aí já eleva, já dificulta o controle. E a quinta regra, que é a nossa favorita, é o dia do lixo. Dia do lixo. Essa a quarta das frutas é uma das coisas que eu mais vejo a galera falando lá fora. É o problema que tem de colocar no mesmo grupo frutas e legumes. Ah, sim. Isso é uma coisa que a gente vê toda hora quando vem do governo e tudo mais. Frutas e legumes, 12 porções por dia e tudo mais. E vocês tiraram, eu falo experiência própria, eu tinha tirado fruta total. Cara, chegou num ponto de que à noite eu falo, pô, uma maçãzinha vai bem. E aí eu vou lá, como uma maçã e tal, e eu vejo que eu fico muito mais satisfeito do que se eu pegar um cookie ou alguma coisa assim então ainda é um carbo, mas você tá meio que tratando o teu organismo para lidar com isso. Hoje vocês comem, bom, o Ronnie eu acho que nunca parou de comer fruta. Falando um pouco assim, porque assim, tem gente, depois eu quero passar para você, Ronnie. Porque esse é um problema que eu não tenho. E até peço perdão que eu tô até um pouco mais relate com o Guilherme, mas eu queria o teu lado de colocar, de crescer, de usar essa alimentação para crescer. Eu sei que não é o problema de todo mundo, mas eu queria o teu ponto. Primeiro, se vocês comem frutas e o seu ponto com relação a esse tipo de dieta. Bom, sim, eu como fruta bastante, principalmente no dia de treino, como eu falei, bastante banana e salada de fruta, assim. O que tem aqui de fruta normalmente é maçã ou pera. E bom, eu fiz um tempinho de slow carb mais para ver, como eu falei, né, mas me restringindo mais a feijão, frango, lentilha. Comi em bastante quantidade, mas basicamente o ponto agora, o que eu faço é comer alguns carboidratos, mas sempre tentando focar nos carboidratos de menor índice glicêmico. Até tem um cara que a gente acompanha, um personal sueco, né, nutricionista chamado Martin Bergman, que ele faz uma abordagem de Lean Gain. É o do jejum, né? É isso, dos ganhos magros, né? E é bem interessante também que ele faz essa divisão em dias de treino e não treino, que é onde você come mais carboidratos, ou então menos carboidratos e mais gorduras no lugar, né? E eu faço um pouco dessa abordagem mesmo. Nos dias de treino eu foco nos de baixo índice glicêmico, como, sei lá, batata doce, ou de vez em quando até banana de fruta, apesar de talvez fugir um pouquinho disso. Ou sei lá, algumas coisas integrais, como o arroz, que também é um pouquinho, o índice glicêmico um pouco menor que o arroz normal, e esse tipo de coisa para ajudar mesmo aí na composição muscular, né? E nos dias sem treino eu foco mais realmente nos legumes, vegetais e carnes com gordura, essas coisas. Não fico tirando a gordura, bastante ovo, esse tipo de coisa. Uma pergunta que eu vi lá que vocês analisam suplementos também. Esse é um assunto que eu ainda não toquei muito no podcast. Eu, particularmente, não costumo tomar tanto whey, creatina e tudo mais. Creatina é uma coisa que eu tenho colocado de vez em quando. Mas eu queria ver se vocês têm, assim, vocês usaram bastante suplemento, quais? E quais vocês acham que é a maior roubada aí de tomar? Acho que no caso o Rony pode falar muito mais de suplemento, até de outros que não estão no site, porque igual eu tentei de tudo e nas dietas ele tentou de tudo para ganhar massa, né? E da minha parte eu não tomo nenhum suplemento hoje em dia, tipo, o meu corpo já tem uma predisposição a guardar toda a comida que eu como, não é exatamente um problema ganhar massa, mas então eu não tomo nenhum também. Uma época, foi logo na época da slow carb, eu quase cheguei a tomar tipo termogênico, alguma coisa assim, eu ia comprar, aí eu olhei, tava meio caro, assim, que um monte de gente falava no meu vídeo, não, é o único jeito, é o único jeito. Aí eu ia comprar, tava meio caro, falei, não, vou tentar a dieta, se ela não der certo, mas deu. Isso aí. O melhor então, é sempre pelo natural, você vai cuidar na raiz, você não vai forçar teu corpo a ir contra o que ele tá tendo que fazer de acordo com o teu estilo de vida, né? Então, a melhor opção é sempre essa. Bom, e do meu lado, eu
falei também, sempre fui tentando assim pelo senso comum e sempre à base de suplemento. Logo que eu comecei a academia, eu comecei a tomar massa, né? Aqueles suplementos horríveis com os nutrientes bem duvidosos, tem um monte de quantidade de carboidratos, gordura e proteína que você não sabe de onde vinha, mas com bastante caloria. Eu tentei isso daí no começo, aí depois de um tempo eu já migrei para o whey com malto, ou só whey com creatina, sempre essas coisas, e não tinha muitos resultados, tá? Não mudava assim drasticamente. Comecei a tomar, nossa, uma diferença. Então, na verdade, eu acho que eu joguei muito dinheiro fora com isso. Uhum. E atualmente, que foi nos últimos 1 ano e meio, 2, que eu tive mais resultados, eu não estou tomando suplemento. Esse ano eu comprei albumina, mas só para alguns dias, que eu acho que eu não me alimento assim, muito bem. Às vezes eu falo, às vezes faltou um pouco de proteína, aí eu vou lá e tomo essa albumina antes de dormir, sei lá, qualquer horário. Eu não acho que tenha assim, um horário realmente ideal para você tomar suplemento. Acho que qualquer horário seu corpo vai precisar daquele nutriente. E então é só para isso, só para assim, tapar um buraco que a alimentação talvez não tenha coberto naquele dia. Ou seja, não dá para depender deles para fazer o trabalho que você não está fazendo com você mesmo, né? Acho que esse é mais ou menos o ponto. Sim, você começou a porcaria, não adianta com o suplemento você tomar, você vai ter resultados inferiores de alguém que come direito e não toma nada. Vocês mudaram alguma coisa de tipo de vida também, estilo de vida, de sono, vocês monitoraram alguma coisa assim? Entrando um pouco mais no lado biohacker do Tim Ferriss, vocês fizeram alguma mudança, não? Sim, o sono, nesse ponto ainda tem muito que melhorar, eu durmo muito, já tive épocas em que eu dormi muitas horas por dia, assim, por conta do estilo de vida. Na época, por exemplo, quando eu estava na Holanda, eu tinha aulas e lá, tipo, tudo é perto, você não tem trânsito nos lugares, e a aula lá, eles estão envolvidos, começa 15 para as 9 da manhã, não é tipo igual aqui, sei lá, 7 horas você está na faculdade, então você leva 1 hora para chegar, então eu dormia muito mais, e, sei lá, 10, 12 horas por dia, e já teve épocas que, assim, por períodos, tipo, 20 dias seguidos, dormindo menos de 4 horas. E com certeza as diferenças em termos de humor, de cognição, de capacidade de absorver informações, de resultado no treino, de fome ao longo do dia, são muito, muito diferentes. Então, não posso dizer que eu medi com nenhuma acurácia científica, né? Até porque, justamente, os períodos que você dorme 4 horas por dia, o estresse não vem só do seu sono, é alguma coisa externa que está te forçando a ficar acordado por 20 horas. Então, também, acho que não tem uma validade científica muito grande. Mas, certamente, tem muito impacto. E se eu pudesse, dormiria 8 a 10 horas por dia fácil. Todos os dias. Acho que o tempo que você passa acordado com esse estilo de vida tem muito mais qualidade do que o tempo que você passa acordado quando você dorme muito menos. Isso que você falou, eu vi agora uma notícia há pouco tempo sobre os empreendedores lá do Vale do Silício. E, cara, a maioria deles, de Jeff Bezos lá da Amazon pra cima, tudo mais, os caras estão cada vez dormindo mais, protegendo a joia que é o sono. Então, e eles falam que é tudo com intensidade, até, inclusive, o sono. Então, eles dormem com intensidade ali. As 8 horas são meio que sagradas para que eles possam produzir o dia inteiro. Parte do trabalho é dormir bem, entendeu? Então, tendo dito isso, cara, a mesma coisa do que eu falei com vocês antes de começar aqui, é o 10º dia seguido que eu vou chegar em casa hoje também, depois das 11. Tô dormindo pouco também e tudo mais, mas eu tenho o meu reloginho aqui que eu traquei o sono, então tá sempre aqui, parte da minha cabeça tá sempre olhando aqui e falando, meu, vai chegar a hora, tô tranquilo, por enquanto tá bem, tá. Quando eu sinto alguma coisa passou do limite, hoje não, relaxa, descansa, fecha lá modo avião, 10 horas da noite para acordar no outro dia bem, então você está sempre pensando nisso daí, não necessariamente medindo, mas... Sim. Algumas medidas que eu acho que ajudam também, pelo menos para mim, embora não seja tipo, um foco tão grande quanto a alimentação e tal, da minha parte, algumas medidas que ajudam para dormir melhor, que muitas vezes eu tô, tipo, de noite, eu não tenho sono. Eu tenho muito sono de manhã, acordo cedo, eu fico ali morto a manhã inteira, mas de noite eu não tenho sono. E umas coisas que ajudam a descansar melhor é justamente
desligar as luzes, os dispositivos eletrônicos e tal. Muitas vezes, por exemplo, eu falo, não estou funcionando, mas tudo bem, vou deitar agora cedo, apagar tudo, desligar o celular, desligar o computador e ler um pouco. Tipo, por exemplo, no Kobo, né, eu gosto muito do e-reader, ele tem uma luz que não é igual a dos iPads e tal, é uma iluminação frontal, que também não tem aquele impacto todo na melatonina e tudo mais. E falo, bom, porque se eu não dormir, se eu ficar 1 hora demorando pra dormir, pelo menos é 1 hora que eu tô fazendo alguma coisa, em vez de ficar 1 hora rolando na cama, 1 hora no computador com produtividade quase nula. Não, ó, isso que você falou, cara, de ficar rolando na cama e tudo mais, é uma questão que, cara, eu, vez por outra, principalmente agora dormindo pouco também passo, que é nada mais, nada menos do que um descompasso do cortisol, né? Uhum. O cortisol, historicamente, foi feito para que esteja alto de manhã e durante o dia vá diminuindo, diminuindo, até chegar a hora que a gente boceja e vai dormir. Só Sim. que, pelo estresse crônico do dia a dia, esse cortisol, primeiro, ele não desce, ele sempre se Uhum. mantém alto, porque a gente está fugindo de tigres do leão o dia inteiro lá, que a gente está tendo esse estresse. Ele não tá baixo quando a gente vai dormir, e de manhã, como a gente não se recupera, ele também não está alto, ele está baixo. Então a gente está exatamente no oposto. Com o cortisol baixo, aí a gente precisa se estimular ou dar algum tranco Uhum. para funcionar e aí já começa a subir de novo e tal. É complicado, cara. E isso que você falou de dormir, um truque também, vocês são bons de inglês também, né? Só Sim. pelo, pô, morou na Holanda e tudo mais, só por ter essas informações. Audiobook antes de dormir. Deixa lá, É. coloca no sleep timer de 30 minutos e fica ouvindo um audiobook, de preferência ficção. Ah, sim. Coloca tudo escuro, audiobook, 30 minutos até desligar, e você fica lá viajando, só com a cabeça prestando lá e, meu, dorme na hora, cara. Perfeito. Vou tentar essa. Boa técnica. Essa é uma boa, pra você não ficar lá segurando o negócio, lendo e tal. E se for ler também o óculos laranja, né, que isso daí dá uma Aham. boa ajuda. Queria entrar numa pergunta que, bom, vocês passaram pela jornada toda. O mais difícil de toda essa jornada, eu queria saber pros dois aí qual que foi. A parte que vocês falaram, puta, não vai rolar isso daí, eu vou apelar pro termogênico, ou vou tomar mais da massa. Bom, da minha parte, nunca aconteceu esse ponto de vou apelar e tal, mas aconteceram, tipo, eu tava pesando quase 80 quilos e tal, e fui emagrecendo aos poucos, e foi um processo natural. Tipo, os primeiros meses, os primeiros 6 meses foi um grande impacto, também tá de mais líquido e tal, e fui ganhando um pouco de massa magra com o tempo também. E teve uma hora que estabilizou o peso, assim, em torno de uns 72, 73, que já era assim, eu já tinha perdido mais de 10 quilos de gordura, só que eu tava ganhando massa muscular nesse tempo. E não saía desse patamar, assim, desse platô, e aí eu comecei a tentar, tipo, várias coisas, tipo, eu tentei dormir mais, tentei, por exemplo, eu fazia low carb na época, né, mas já tava, assim, não muito fiel a ela, tava experimentando outras coisas, eu tirei o feijão, as lentilhas, tentei diminuir o dia do lixo para, sei lá, em vez de fazer 24 horas de dia do lixo, fazer, sei lá, umas 8 horas, tentei bastante coisa, e 1 hora, assim, passou o platô. Foi só aquele momento de que, ainda mais porque toda a história que a gente ouve falar de set points do corpo, né, que ele deseja atingir determinado patamar, eu vai vendo, o set point é esse, não vou nunca ficar tão em forma quanto eu gostaria e tal, mas não, passou. E claro que tem algumas técnicas iguais a que eu mencionei, dentre outras, que podem ser usadas para você passar alguns fatores particularmente mais difíceis. E só para complementar, tem muita gente que fala, o difícil não é perder, o difícil é manter. Não, manter é muito mais fácil. Manter é, assim, 100 vezes mais fácil. Seu corpo já está orientado para queimar gordura, seu estilo de vida já é mais flexível. Você aprende, com sorte, né, que você fez direito, você aprendeu alguma coisa sobre o seu próprio funcionamento durante todo esse processo, então você sabe o que funciona e o que não funciona. Então, realmente, para quem fala isso é porque a pessoa não aprendeu nada, tá vendo? Você fez alguma dieta da moda, alguma coisa meio maluca que não dá resultados duradouros. Bom, e do meu lado, eu acho que isso daí foi meio que cíclico, assim, né? Tiveram várias vezes que eu cheguei e falei, pô, acho que não tem jeito mesmo, eu vou parar de fazer academia, não sei, vou levar mais na esportiva.
Não tem jeito pra mim. Sempre era assim, né? Quando eu entrei na academia, aquele ânimo de entrar na academia. Eu não tive aquele problema de começar. Eu queria muito começar e quando eu comecei, curti pra caramba. Aí, pegava um treino ou comprava um suplemento e falava, agora vai. Aí eu passava 1, 2, 3, 6 meses e, porra, ganhei 1 quilo, ganhei meio quilo, não ganhei nada. Eu falava, pô, acho que isso não é pra mim mesmo. Isso aqui desanimava. Às vezes, continuava indo normalmente, ou às vezes dava uma desanimada e diminuía a frequência, qualquer coisa assim. Aí surgia alguém que falava alguma coisa pra mim, eu lia alguma coisa, comprava um novo suplemento, aí era aquela injeção de ânimo, ia mais um tempo assim. Mas no fim das contas, não só eu acabei descobrindo as coisas que trouxeram um pouquinho mais de resultado, como eu peguei tanto gosto pela academia que hoje eu nem me vejo, não vou muito, né? Eu gosto de 2 a 3 vezes também, não vou mais. Só que eu não deixo de ir, porque eu gosto muito, já é meio que, sei lá, uma terapia, tá lá. Muito desestressante, bem gostoso. É perto de casa também, né? Que acho que conta bastante. Um ponto sobre a academia também, pra mim. Eu tinha, quando eu era gordo, eu tentei por 1 ano e pouco fazer academia. O que aconteceu foi que eu ganhei massa magra e muito mais massa gorda, porque eu comia igual me ensinaram a comer na academia. E eu odiava ir pra lá. Era tipo 1h30, 2 horas por dia, assim, que pra mim eram perdidos, era mó chato. Ficava doendo tudo depois, tipo, todos os dias ficava doendo, não tinha tempo de se recuperar. Então, tipo, carrega tal coisa pra mim, sei lá, vai carregar as compras, levar pro carro, pra casa, e tava tudo doendo o braço. Eu pensava, pô, mas que negócio imbecil, né? Eu malho pra ficar forte e fica mais difícil pra mim carregar as coisas que eu preciso. Tipo, eu achava muito imbecil, eu odiava pra lá. Todo dia eu ia, mas eu ia todos os dias que dava, ou seja, não ia quase nunca. Porque sempre, hoje não dá, hoje eu dormi pouco, hoje não dá, hoje eu tenho coisa pra fazer, hoje não dá. E agora, diminuindo a frequência e o tipo de treino também, que ele é mais intenso e de menor duração, como tem um intervalo maior entre as sessões, como às vezes você fica 2 dias sem ir, aí quando é hora de ir, tipo, então, tá bom, vou treinar hoje, não importa o que, tipo, justamente, tipo, como você faz menos disso, enjoa menos, e o treino é mais dinâmico também. É a questão da intensidade, né? Aqueles treinos lá que demoram 1h30 e tal, chega uma hora que você realmente precisa estar ouvindo alguma coisa, você precisa estar se distraindo. Quando você faz um de meia hora, máximo, assim, 20 minutos, de 20 a 40, né? Que é o que a gente vê aí. Cara, é tudo tão forte, é tudo tão intenso, é que nem o HIIT. Se você for, o treino de alta intensidade, né? Se você for correr 1 hora, pô, tua cabeça tá lá, virando e tal. Se você for dar um tiro de 1 minuto a cada 1 minuto e meio, a cada 2, cara, você fica no período de recuperação, você fica só se preparando pro tiro, né? Você fica lá e tal. Então isso faz uma grande diferença. A questão da intensidade, você acaba fazendo a academia por fazer a academia. Sim. Né? Sensacional. Eu queria, uma das últimas perguntas que eu tenho aqui para vocês é o que mudou? Acho que todo mundo que passa por essa jornada assim vai acompanhando, né? Putz, não vai dar certo, cheguei no platô, não sei o que e tal. E aí chega num ponto que pô, a pessoa que queria buscar alguma coisa já não é a mesma pessoa que alcançou essa coisa. Então, o que mudou na forma de pensar de vocês? E aí, pô, entrando um pouco mais na parte social, eu sei que pra mim isso mudou pra caramba. Então, eu queria saber de vocês na parte social, na parte de, pô, balada, na parte de interação, mesmo respeito. É diferente você ver a pessoa te olhando como querendo ou não, a nossa sociedade tem isso. E a gente se sente mal. Então eu queria saber, ser olhado como um gordinho, como não sei o que tal, na sociedade do selfie, de tudo mais. Queria saber dessas mudanças aí na vida de cada um de vocês. Então, assim, pra mim a mudança foi muito, muito extrema, assim, de desconforto mesmo, de você, sei lá, ir pra uma festa, pra uma balada, você tem aquela roupa que você olha no espelho e não tá bom. Por quê? Porque eu sou mó gordo e tenho, sei lá, uma barriga e uns peitinhos e um braço mole. Tipo, não, eu achava uma bosta. Não, de verdade, não sei se pode falar palavrão, desculpa. Manda ver. Eu coloco no R, rated R. Beleza.
Então, mudou pra caramba e tal, mas ao mesmo tempo, psicologicamente, o que foi vendo, tipo, que a sociedade, como você falou, ela é preconceituosa porque ela acha o quê? Para emagrecer você tem que comer menos e caminhar mais, correr mais, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou seja, só é gordo quem é preguiçoso. E você descobre que tem muitos gatilhos hormonais, muitas coisas que não fazem a equação ser tão simples quanto calorias in, calorias out, Orientações erradas, né? orientações erradas. Tipo, a sociedade vende um modelo de aparência e a fórmula que ela ensina não leva a esse modelo. E a pessoa fica culpada e consumindo mais das coisas erradas, né? Exato, ela se culpa e a sociedade culpa a pessoa também. A sociedade diz, você é gordo porque você quer, porque você é relaxado. Mas ela, porque a informação tá aí, tá? A informação errada, mas tá aí. E no caso, então, mas ao mesmo tempo, pra gente, como a gente viu que a maior parte das pessoas que não estão na forma que elas desejam, que não vivem uma qualidade de vida tão bem quanto elas desejariam, não está aí por culpa delas, por falta de vontade nem algo do tipo, mas sim por falta de informação, a gente parou dessa culpabilização assim de quem é muito magro, muito gordo, porque a pessoa simplesmente não foi orientada, ela não tem culpa nenhuma disso. Tipo, justamente esse lado psicológico, ao mesmo tempo que você virar o senhor tanquinho, a referência para você virar um tanquinho. Tipo, vários colegas meus viram, mas e aí, eu tô fazendo tal coisa, o que você acha? Tipo, o tempo todo. E é muito legal você poder ajudar as pessoas, mas tipo, a gente tem um Instagram, por exemplo, a gente posta foto dos nossos pratos de alimento e tal. A gente nunca posta foto da gente sem camisa na frente do espelho, porque acho que isso não agrega nada para ninguém. Tipo, ninguém vai ficar, olha só como ele tá em forma. Tipo, não é um problema. Olha o tanquinho do senhor Tanquinho. Né? Tipo, o que você vai adicionar pra vida dela? Nada, agora você mostrou, olha, isso aqui é um típico um prato que eu como depois de um treino. Ah, que legal, olha só, isso pode servir para mim. Então, a ideia é mesmo passar para as pessoas essa liberdade que você tem de viver de uma maneira melhor, de viver tanto sem a culpa, sem viver nesse conjunto de regras rígidas que as pessoas falam, não pode isso, não pode isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você não tem essas regras tão rígidas, quanto no lado psicológico de você saber que mesmo se um dia, talvez, sei lá, por alguma circunstância externa, você acabar engordando 2, 3 quilos, tipo, inesperadamente, você sabe voltar. Você tem o controle do seu corpo, que é o primeiro ponto que a gente falou. Você tem os fundamentos, né? Exato. Eu acho interessante essa questão na parte psicológica, assim, de alguns aspectos, né? Primeiro, que a gente passou a questionar as coisas e pesquisar informações muito mais. E não ouvir a primeira coisa que vomitam na televisão ou no rádio pra gente. Ou aqueles achismos dos nossos pais de não poder comer carboidrato depois das 6 horas. Você sempre ouviu a vida inteira e a gente começou a contestar esse tipo de informação, sabe? Uma coisa que a gente não fazia antes e se aplica a vários outros pontos da vida, não só alimentação. E isso ensinou pra gente essa parte de perguntar mais, pesquisar mais e mais a fundo. E na questão, e isso também levou a um outro ponto da parte social que você falou, né? Fora a autoestima de se olhar no espelho e estar mais contente com o seu corpo, na questão social que muitas vezes a gente, sei lá, deixava nas épocas mais intensivas de dieta, né? Eu poderia deixar de sair e tomar a cerveja que eu queria, porque, eu não vou sair porque lá todo mundo vai estar bebendo cerveja, eu vou querer beber. Ou então eu saía e não tomava o drink que eu queria por causa que eu não posso perder os resultados. Não, você bebeu uma noite ou ficou sem dormir, você perde os resultados da academia de um mês. Nossa, que absurdo isso, como que isso é possível? E no caso do Guilherme, eu acredito que seja a mesma coisa com dieta. Não vou naquela reunião porque vai ter batata frita, eu não posso. E também isso mudou legal pra gente, assim, que agora a gente sabe que pode aproveitar, ao mesmo tempo sem perder os resultados. Né? E do que adianta você ter o corpo que você quer, estar feliz consigo mesmo, só que sem poder sair de casa. Só sai para trabalhar e volta em casa e fica assim, não, vou seguir minha dieta certinho, não vou comer nada fora. Tipo, qual que é o custo-benefício disso? Entendeu? Não vale a pena, sei lá, na minha visão, não vale a pena você ter o corpo dos sonhos sem poder aproveitar a vida. Né? Se você quer ter o corpo justamente para ter autoestima, para aproveitar mais a vida. Entendeu? Então, isso foi uma coisa legal que a gente aprendeu também nessa jornada toda. Fique claro que a gente não está falando para comer batata frita todo dia. O que a gente está falando é que se isso acontecer eventualmente, você não precisa se culpar, porque você faz 90% certo durante 90% do tempo e tem resultados muito melhores do que seguindo um guia errado 100%. Eu gosto de falar assim, cara. Quando você sai, você tá com os amigos, você tá em algum lugar, tal, depende muito
do grupo, depende muito da situação e tudo mais. Vai ter hora que você realmente, se você beber, você vai estar se forçando a beber. Sim. Você vai estar, pô, tô preocupado com o que eles vão falar, com não sei o que, com tal. Aí, gente, aí é melhor. Aí, pelo menos o que eu faço é eu não bebo. Aí não dá, mas Totalmente de acordo. tem situações, cara, falando da bebida, pode ser a batata frita, pode ser tudo mais, Sim, mas sim. tem situações, por exemplo, cara, um dos meus melhores amigos é que esse é um no-brainer, você não tem nem o que pensar. Então, um dos meus melhores amigos de vida acabou de terminar um namoro aí de 5 anos. Aí o cara falou, meu, vamos sair, vamos pra balada, vamos não sei o que e tal. Eu falei, cara, na hora. Mas na hora, fui, levei meus negócios de biohack pra evitar a dor de cabeça do dia seguinte. Cara, bebemos, cara, foi animal. Eu não tinha nada que eu gostaria de estar fazendo naquela hora que não beber com meu amigo. Com certeza. Então, é só esse descompasso. E aí entra o autoconhecimento. Vocês, pô, estão de parabéns, porque isso é uma coisa que se aplica em outras áreas da vida. Esse objetivo de emagrecer, objetivo de ganhar massa, colocar e atingir, você se conhece melhor. É mais esse autoconhecimento faz com que você saiba escolher qual que é a situação que você vai fazer uma coisa, como que você vai agir, seguindo regra ou seguindo o que você quer fazer. Sim. Puta, sensacional, cara. Muito legal. É uma evolução mesmo disso aí. A transformação interna muitas vezes é muito maior do que a externa. Quem olha assim igual falar, era gordo e emagreceu, tá? Grande coisa. Mas se a pessoa acompanhar o processo mesmo, ela vê que por dentro a forma de lidar, igual o Rony falou, com informações, a forma de você pesar as consequências, igual você falou, tem situações que você vai virar e falar, não quero isso, não é bom pra mim, não tô com vontade, não vou fazer. E não ligar pro que as pessoas falam. Porque o seu estilo de vida já é meio que o contrário do que a maioria das pessoas prega. E ao mesmo tempo tem situações que você vai escolher e falar, não, é meu amigo e a gente vai sair e não tem o que pensar também. Então, a transformação interna, até na forma de tomar essas decisões, é muito maior do que simplesmente que você vê no espelho um número na balança. E você já tem todas as informações. Como você não fez isso apelando para regras, apelando para coisas de fora, pílulas e tudo mais, você tem o conhecimento de que você é capaz de se arrumar, você é capaz de voltar para onde você estava a partir de uma escorregada, a partir de uma noite de bebida, a partir de uma pizza. Então isso te dá muito mais leveza, te dá muito mais confiança de sair e falar, poxa, eu quero, tudo bem, mais para frente, nos próximos 2 dias, 3 dias, pô, eu sei o que eu tenho que fazer para voltar para onde eu estava, para o tipo de vida que eu quero. E essa é a diferença. E até uma coisa que eu costumo falar com os amigos é, vocês acham que isso é aplicável a todo mundo? Porque uma das discussões que eu tenho com o pessoal paleo é que a paleo nunca vai ser algo geral, porque depende muito da motivação. São pessoas altamente motivadas e que gostam de aprender. Então você tem muita gente que é programador que segue esse tipo de dieta. Por quê? Porque, meio que biohackear, entender, aprender, os caras estão acostumados a estudar bastante. Vocês acham que tem alguma forma disso generalizar? É uma ótima pergunta. Acho que assim, ao mesmo tempo que ela é virtualmente aplicável a todos, todo mundo pode... As pessoas podem, às vezes, não querer estudar tanto e, por exemplo, como hoje em dia a paleo é uma dieta muito mais consolidada que quando ela foi criada lá, Lauren Corden, Mark Sisson, todo mundo que foi trabalhando para criar um corpo de conhecimento sobre a dieta paleo, esse corpo já existe, já está pronto. Se você quiser, você compra um livro com regras e segue as regras. Então, mesmo para essas pessoas, talvez seja possível. Por outro lado, acho que sim, o fato de você sair do conhecimento que está na mídia, ou que é repetido para você em forma de mitos, desde que você é pequeno, desde que você se entende por gente, isso exige esse pulo, esse salto de qualidade, assim, de aprendizado, ele é necessário, sim. Então, tipo, mesmo que eu seja um cara que não é tão hacker quanto um programador, quanto alguém que gosta de estudar, gostou a vida inteira, acho que é possível você, dando esse salto inicial, você seguir as regras e simplesmente observar, tipo, isso mudou pra mim. Talvez eu não queira aprender mais, mas eu vou seguir isso. Tipo, e ao mesmo tempo tem pessoas que vão preferir ficar com outras dietas ou com outros caminhos, tipo, a gente, no caso, reconhecendo que para algumas pessoas a melhor regra, a melhor recomendações, a gente, tipo, tem até um recurso que a gente mesmo criou, que é, tipo, um livro com um teste que a gente fez, que ajuda você a escolher, tipo, qual que é a dieta certa para você. Ele, basicamente, você coloca informações do seu estilo de vida, o que você gosta de comer, o que você, por exemplo, não fica sem, o que você
alguns dados, alguns inputs do seu estilo de vida. Ele diz assim, dentro dessas dietas que a gente analisa no site, tem os prós, contras, tem as listas de alimentos, tem tudo lá. Tipo, essa aqui é melhor para você não largar, que é aquele ponto que a gente falou inicialmente. Mas eu acho que sim, qualquer um que tem interesse em transformar a sua própria vida, no caso, qualquer um que esteja ouvindo seu podcast nesse exato momento, a pessoa já tem aquele algo a mais de buscar informações. Agora, como isso é difundido para o grande público, já é um problema um pouco mais amplo. Essa é a pergunta de $1 milhão, de $1 bilhão de dólares aí, né? Bom, gente, queria agradecê-los aqui para fechar. Aqui tem aquela perguntinha básica do final do episódio, mas eu queria juntar primeiro 3 livros que vocês aconselham as pessoas que estão querendo começar nesse caminho. Quais seriam? Vamos fazer essa daí e aí vem para a última, que na verdade vão ser 6 pontos, hein? Porque eu tô com... Nossa! Vamos lá. Bom, acho que o primeiro, já bastante citado aqui, foi o For Our Body. Realmente foi o start de tudo e acho que pode ser o start para muita gente. Tipo, ele é acessível, fala bastante coisa que as pessoas, que é aplicável para todo mundo, ou que pelo menos todo mundo poderia saber, né? Não faz mal a ninguém. Ele tem muitos pontos, assim, muitas abordagens, né? No biohacking, na dieta, sei lá, se quiser correr, quiser ficar mais forte, tem assim, vários pontos. E acho que o interessante dele, para quem tem esse viés de aprendizado, igual você falou, é justamente que ele desafia convenções. Ele vê para você, não, isso é possível, tem gente que faz, tem gente que dá certo assim. E isso é um bom start. E vale lembrar que tem em português, né? 4 horas para o corpo. Para o corpo. Que é isso em português. Um outro livro que eu gosto bastante, quer dizer, é um pouco assim, o autor é um pouco mal falado pelo seu viés excessivamente assim, fatalista, mas eu gosto do Gary Taubes também. Why We Get Fat and What to Do About It. Tem em português, mas eu não sei o título também. Por que engordamos e o que fazer, alguma coisa assim. Deve ser alguma coisa fazer assim. Fazer a respeito, E o que mais você recomendaria, assim? Bom, talvez o Poder do Hábito, mas aí eu não é tanto a parte de especificamente de dieta, mas que é com certeza aplicável a esse ponto, né, de dietas, exercícios. Bom, os hábitos são a base de tudo, né? A gente pode é difícil escolher ainda mais se já tendo 2 de peso, assim, que a gente colocou, escolher um terceiro que complemente. O Poder do Hábito é uma boa. Acho que para quem quer um programa assim, do início ao fim, e que tem uma historinha também, aquele Man 2.0, é do John Maniello, esse aí. Não é o do Alpha, né? Engineering de Alpha, sim. Também é interessante, assim, para quem não tem muita noção e tal. Outro talvez seria esse que a gente falou que a gente fez, chama Dieta Definitiva, que a gente explica para as pessoas o lado psicológico, de pessoas que gostam de regras, pessoas que não gostam, dietas que tem mais burocracia, que tem que contar calorias, tem um monte de chatice, outras que tem menos, umas que restringem mais, alimentos que restringem menos. Acho que uma boa opção citar o nosso. Para quem está procurando uma dieta, acredito que é uma boa solução mesmo. A gente explica cada uma das dietas e explica um pouquinho assim o que você deve levar em conta na hora de escolher, né? E para você não abandonar ou não fazer meia boca a dieta. Perfeito. Agora, queria que vocês deixassem aí as 3 orientações, 3 sugestões que vocês acham mais importantes. Pode ser biohack, pode ser alimentação e tudo, para as pessoas que querem performar melhor na vida, seja a forma que for. Como eu falei, a gente está com 2 aqui, vão ser 6. Então, o mais importante é quem de vocês vai antes, porque fica mais fácil. Vamos alternar, então, cada um, para ficar mais justo. Boa, gostei. Beleza. Bom, eu vou dizer que o primeiro ponto é a alimentação, não só para você performar assim, cognitivamente, tal, que a gente sabe que tem esses efeitos, mas também por causa de autoestima e de que, como você tem que viver no seu corpo a vida inteira, é bom que você tenha um que te agrade. Bom, eu acho que uma coisa é você começar... Eu ia falar dos exercícios, né? Mas eu acho que é um pouco mais abrangente do que isso. É a parte de você contestar o que sempre chega a você, até achar o caminho que é melhor para você, sabe? Não é que você não tem que seguir nada que te falam e contra tudo, não. Obviamente você tem que seguir alguma coisa. Você pode ter seus palpites e arriscar no que você achar,
mas sempre está questionando e pesquisando os pontos que você tem dúvida até achar o caminho ideal. No caso, isso pode ser aplicado aos exercícios, né? Sempre você está pesquisando, vou fazer 2 horas de esteira por dia, não vou fazer nada de esteira por dia, mas eu vou comer da maneira certa. E você vai vendo o que é melhor para você. O ponto que a gente mencionou é do sono, acho que a gente tratou dele anteriormente, igual você falou, Jeff Bezos e cada vez mais outros empreendedores e outras pessoas que têm essa necessidade de performar reconhecem a importância do sono, e a gente que não vai ir contra ele. Quem somos nós? Exato. Não é esse o ponto é que realmente é importante. Sim, sim. Bom, um outro ponto que deixa eu ver aqui. Mas passa ou repassa? Oi. Não, eu vou falar então de um ponto que, como a gente resolveu, assim, até pela demanda, como a gente falou, a gente acabou caindo por uma parte mais das dietas nesse primeiro ano de site, né? A gente até pensa em abordar mais as partes de hipertrofia mais para frente. Só que uma coisa interessante foi que a gente percebeu que as pessoas muitas vezes buscam a pílula mágica do emagrecimento, né? E tanto é que a gente fez o livro e tal, e a gente, assim, achou interessante que muitas pessoas às vezes buscam dietas como a Atkins e a Dukan, que a gente nunca faria pela quantidade de regras, né? Mas, então que a gente acaba, no fim, até soltou material sobre a dieta Atkins para facilitar a vida dessas pessoas que buscam isso. Então, o que eu ia falar é que às vezes não existe bem a pílula mágica, mas que as coisas que já tem coisas consolidadas muito boas, e basta você... Não consegui expressar muito bem o ponto. A questão é que não tem pílula mágica, né? Não tem pílula mágica, mas igual a gente falou do exemplo lá, será que vale aplicar para todo mundo? Não sei se todo mundo tem interesse de buscar e entender por que isso é melhor, por que isso faz com a insulina, o que faz com o seu hormônio e tal, como que isso é absorvido pelas suas fibras musculares, o que é cetose, o que não sei o que. Talvez a pessoa não tenha esse interesse, mas no mínimo existe conhecimento que pessoas já compilaram e está acessível mesmo para quem não quer estudar, para quem só quer emagrecer e ver um pouco melhor. Não é todo mundo que tem esse viés, igual a gente falou de estudar e tal, embora nós três aqui tenhamos, e com certeza quem está ouvindo também tem essa vontade de conhecer as coisas a fundo, tem gente que não tem. E eu não acho justo, que as pessoas, sei lá, sejam condenadas a viver num corpo que elas não gostam, que não é saudável, e performar pior, só porque elas, têm essa inclinação diferente. Então, acho que o ponto que ele quis dizer exatamente. Caso não seja o seu caso de você ser um biohacker ou um hacker de qualquer maneira, você pelo menos seguir o que é mais provável e que dá mais resultado. Perfeito. Na verdade, você explicou o dele, né? Então foi isso. Galera, tranquilo. A outra coisa de simplesmente persistência também, acho que você ter os seus objetivos e não ser demovido pelas palavras, pelas ideias das outras pessoas, que muitas vezes elas querem o seu bem, sei lá, você fala, é um exemplo clássico que daí quando eu comecei a dieta low carb, eu comia lá com o pessoal, o meu almoço era um sanduíche de pão integral, queijo e presunto. Aí eu falei, vou começar uma dieta para emagrecer. Dia seguinte cheguei com um pote assim, desse tamanho, cheio de frango, feijão, cara, de brincadeira que isso é para emagrecer. Mas, se eu fosse demovido pelas primeiras piadas, pelos primeiros comentários que falavam, isso não vai funcionar, isso nunca vai dar certo, não, é sua genética, não tem problema, ou, sei lá, você é preguiçoso, tem problema. Enfim, eu nunca teria visto essas mesmas pessoas 3 meses depois. Ui, como é que é esse negócio aí, essa dieta? Cara, isso dá pra fazer analogia com tanta coisa, cara. O que eu penso agora é o mundo dos negócios. O tanto de coisa que a gente quer fazer na vida e que a galera fala, não, tá maluco, isso não vai dar certo, isso não sei o quê. E depois que você tenta, dando certo ou não, você é uma pessoa melhor. Sim, você aprende muito, mesmo que você falhe. E você com certeza tem o processo, né? Não é o objetivo final, não é deu certo, não deu, mas é o processo todo. E você pegar e fazer as coisas. Eu acho que cria uma resiliência e outras qualidades internas que podem ficar pro resto da sua vida. E eu acho que o último ponto que eu considero bem importante nessa questão de dieta, não só dieta, mas começando na dieta, é que você
não pode se tornar escravo dela e, apesar de todas as dietas ter um período de maior restrição, eu acho que o ideal mesmo nesse todo esse processo, a jornada, é você conseguir transformar isso no seu estilo de vida, sabe? Usar a dieta para se conhecer melhor, ou a academia, ou o que quer que seja, ou mesmo os negócios, você conseguir se conhecer melhor para ir com o tempo transformando isso no estilo de vida. Ah, hoje eu comi, não vou deixar de comer a pizza, amanhã eu compenso. E conseguir fazer isso, usar a dieta para você viver melhor, com mais qualidade e com o corpo do jeito que você sempre quis, né? E associar isso ao seu estilo de vida. Perfeito, gente. Não podia ter fechado melhor aqui. E quero agradecer vocês mais uma vez pelo tempo, todas as ideias que foram compartilhadas aqui. E queria que vocês deixassem o contato, o endereço aí do Senhor Tanquinho, o nome do livro lá, como é que eles fazem para acessar também. Bom, nosso e-mail, que vocês podem estar enviando, a gente responde sempre que possível, contato@senhortanquinho.com, o site senhortanquinho.com. O senhor é SR, né? Não, é senhor mesmo, senhor também. Senhor. E o nosso livro é Dieta Definitiva. E, tem um subtítulo que a gente criou também, que é um método certeiro. Para encontrar a dieta ideal para você. Perfeito. Mas dieta definitiva, se você buscar, você encontra. Lá no site tem um texto que explica os motivos que você não emagrece, no final a gente apresenta o livro, e como que ele endereça esses pontos. Muito bom. Guilherme, Roney, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aqui no podcast. Eu que agradeço, Rodrigo, aí, pelo convite. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela nossa insistência aqui em marcar esse podcast, né? Demorou um pouquinho. É a resiliência. Resiliência. Não falta nos dois lados aqui. É verdade. Beleza. Obrigadão, Rodrigo. Galera, espero que vocês tenham gostado também de mais essa entrevista. E valeu, até a próxima. Abraço. Abraço.